assim, né? Hoje nós vamos ler um livro entre os profetas menores, livro de Abacuque. E são 3 capítulozinhos só. O texto que está selecionado, ele é um trecho, mas a gente praticamente vai falar sobre o livro todo durante a pregação. Vocês podem abrir lá, não é vergonha nenhuma não achar o livro de Abacuque. Eu confesso que eu também tenho dificuldade, é um livro muito pequeno, ele fica entre Naum e Sofonias. Ajudei? Eu tenho tido muito prazer em reler, né, os livros dos profetas menores. Quanta riqueza tem nesses livros e como que eles falam de um tempo que ainda não foi realizado. A gente leu, a última vez que eu estive aqui, muito sobre Joel, e Joel também é um dos profetas menores. Deixa eu tentar contextualizar, porque a gente já vai entrar um pouquinho mais à frente. E vamos ver se isso não tem muito a ver com o que a gente hoje está passando. Abacuque é um profeta que estava meio perdido. Como assim? Ele tinha um relacionamento com Deus, ele se voltava a Deus, ele conhecia Deus, mas ele estava ali naquele momento, ele estava perdido. E ele não está vendo saída, está vendo muita coisa ruim acontecendo no meio do povo de Deus, e muita injustiça, e ele clama, violência, violência, e eu te peço salvação, e onde está a salvação? E ele fala, o ímpio está prevalecendo, e o Senhor não vai fazer nada, Senhor? Abacuque está fazendo um questionamento a Deus. Isso é legítimo, gente? Né? Vocês questionam a Deus de vez em quando? Eu questiono. Mas eu vou mostrar por que ele estava perdido. Deus, de repente, no meio desse questionamento inicial, Deus dá uma resposta para ele. Abacuque, eis que eu vou fazer uma obra, estou fazendo uma obra maravilhosa, grandiosíssima, que vai se realizar nos seus dias. E ele vem falando, eu estou conduzindo os babilônios, aquele povo cruel, aquele povo destemido, aquele povo que avança com seus carros de guerra, que são rápidos como leopardos. E esse povo, ele está avançando e ele vai dominar vocês. E Abacuque, você imagina você, né? Olha o nosso contexto hoje em dia, e a gente está pedindo, Senhor, clemência, Senhor, me dá um respiro. Está cada vez pior, a violência está cada vez maior, as pessoas estão invadindo uma casa das outras, uma tomando os bens dos outros. Senhor, faz alguma coisa, traz salvação. E aí Deus fala assim, olha, eu estou mandando uma peste para o meio de vocês, e eu vou conduzir os russos, Vladimir Putin vai desistir da Ucrânia, e ele vai agora colocar os olhos dele no Brasil, e eles vão dominar, você tem que ver os exércitos, as armas dele, e eles vão dominar vocês, isso é uma obra maravilhosa, algo grandiosíssimo que eu estou fazendo, porque eu estou conduzindo os babilônios. Mas como todo servo de Deus, pessoa que tem Deus como Pai, ele não encerrou por aí, ele não se deu por satisfeito, e ele vem com um segundo questionamento, e nós vamos ler em Abacuque 1, nós vamos ler a partir do versículo 12, nós vamos ler o versículo 12, o versículo 13, e depois nós vamos começar o 2, vamos ler do 1 ao 4, amém? Diz assim, ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, Kadosh, santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos.
Mas, Senhor, tu designaste justamente esta nação pagã para executar o teu juízo. Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Sendo assim, versículo 1 do capítulo 2, sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve esta visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Deus dá uma visão para Abacuque, e é como se nós estivéssemos agora recebendo uma visão. O que vocês pensam quando vocês leem esse texto? Eu penso no final dos tempos. Eu penso claramente que Deus está falando para a gente: olha, escreve essa visão em tábuas para que todos leiam. Eu estou voltando. E eu vejo Abacuque como uma pessoa que vocês viram, ó Kadosh, ó meu Deus, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele era um profeta, e ele tinha aquele relacionamento tão próximo que ele questionava Deus com legitimidade. E quando ele recebe essa resposta de Deus, eu já vou dar um spoiler, ele se dá por satisfeito. Deus, na sequência, ele ainda vem conduzindo Abacuque a entender o que vai acontecer com os ímpios. Vocês têm dificuldade em entender o que vai acontecer com aqueles que parecem estar vencendo hoje em dia, que estão avançando sobre o povo de Deus, que estão avançando sobre as pessoas que praticam bem? O final deles é terrível também, amém? Eu lembro até de um texto sobre Eliseu. Eliseu estava com... na verdade, um rei inimigo de Israel, ele buscava destruir Israel, mas toda vez que ele ia tentar alguma coisa, Israel já estava preparado para a cilada. E aí um servo daquele rei diz: meu senhor, quem está dizendo tudo para o rei de Israel é Eliseu, o profeta. Ele fala de tudo que você está falando dentro do seu quarto. E aí o rei diz: então vou acabar com Eliseu e acabar com isso. E pega o exército todo e vai contra aquele profeta. E de repente ele chega, cerca aquela cidade, e Eliseu está lá com o seu moço, né, seu assistente, e o assistente diz assim: eles vieram para nos pegar. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para ele ver, para que ele veja. Aí o Senhor abre os olhos do assistente de Eliseu. Eliseu olha para aquelas colinas e vê aquele exército maravilhoso do Senhor. E ele fala: Eliseu diz: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Isso é uma visão para hoje em dia, para a gente tem que abrir os nossos olhos para a gente começar a ver que os maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Senão a gente se perde, porque a gente vai começar só a enxergar derrota. Mas essa visão é uma visão que Deus estabelece para Abacuque, uma visão que diz sobre o futuro.
E ele hoje conclama a sua igreja para entender o que está acontecendo e o que acontecerá para que nós tenhamos descanso, porque nós talvez estejamos ainda um pouco atribulados, ansiosos com todas as coisas que têm acontecido no nosso meio. A gente muitas vezes está vivendo em prol dos nossos problemas, a gente está vivendo muito achando as notícias estão destruindo a gente, cada vez mais a gente lê as notícias e a gente só vê desgraça, e é desgraça sem fim, sem esperança. A esperança foi para o brejo e a gente não consegue alcançar essa esperança, mas eu digo hoje, a esperança nossa está no Senhor, e ela se cumprirá no futuro e no tempo certo. Abacuque estava esperando Jesus. A gente tem que lembrar que ele é um profeta menor que viveu antes do exílio babilônico, mas desde muito antes do exílio babilônico, o povo já estava esperando a salvação. Por isso que ele fala: violência, eu te peço salvação, e cadê a salvação? E hoje nós estamos nesse clamor, pedindo salvação. Cadê a salvação? Mas Deus está enviando a salvação. Amém? Amém. A visão é simples. Diz assim: o ímpio está cada vez mais cruel, mas viva pela fé. É mais ou menos como Deus falando para Paulo: Paulo, eu tenho um espinho na carne. E Deus fala para Paulo: a minha graça te basta. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que está acontecendo. Porque se nós não enxergarmos com clareza, escreve em grandes tábuas, para que todos leiam, para que todos vejam com clareza aquilo que está acontecendo, porque disso depende a nossa vida. É isso que direciona as nossas escolhas. E a visão que é dada a Abacuque, hoje nós dividimos em 3 níveis. Nós vamos falar sobre uma visão ampla, uma visão que nós estamos vendo algo que parece que talvez não esteja sob o nosso domínio, sobre o nosso alcance, que nós não toquemos isso com as nossas vidas. A gente vai falar sobre uma visão local e a gente vai falar sobre uma visão individual, que é o que pertence às suas escolhas individuais. A primeira visão é o que Deus está fazendo globalmente. Vamos abrir os nossos olhos para ver o que Deus está fazendo globalmente. Eu vejo como um tempo em que Jesus está voltando. Jesus é como se tivesse uma porta e ele estivesse com a mão na maçaneta já para voltar. Vocês veem assim? Vocês conseguem ver Jesus voltando, mas voltando assim muito próximo? Ou vocês acham que talvez a nossa vida vai se esgotar e nós não vamos ver Jesus? Eu creio que eu vou ver Jesus voltando. E se eu não presenciar isso com a minha vida, certamente a geração seguinte à minha vai ver. Os meus filhos vão ver Jesus. E quando a gente fala sobre isso, isso faz total sentido na hora que a gente estabelece os nossos valores, os nossos objetivos de vida. Os cristãos no primeiro século, eles pensavam que Jesus estava voltando. E muitas pessoas falam: mas eles vendiam os seus bens porque eles entendiam que Jesus estava voltando naquela época. Então, eles tinham um sentido de comunidade muito mais acentuado do que esse que temos hoje. As pessoas vendiam os seus bens, viviam em comunidade, tinham tudo em comum, dividiam as suas posses, se sustentavam, buscavam. Deus supria, continuava suprindo. E as pessoas falam: mas a gente não faz isso hoje, por quê? Porque eles tinham certeza que Jesus ia voltar naquela geração, e não voltou. E aí, se não voltar hoje? Eu vendi minhas coisas, eu reparti meus bens, é assim? Não. Jesus tem uma visão muito mais ampla para ela,
para Ele realizar no nosso meio. Mas é preciso que nós enxerguemos com clareza aquilo que está acontecendo e Jesus está voltando. Eu vou falar uma curiosidade, não uma curiosidade, né, um estudo sobre a realização que está acontecendo em Israel. A gente fala muito sobre Israel. Israel é um pedaço de terra pequenininho, menor do que Sergipe em área, e está sempre nos jornais, as coisas acontecem diariamente lá, e é o centro dos acontecimentos religiosos naquela região e talvez no mundo, na nossa visão, no mundo. Mas eu acabei de falar sobre a igreja primitiva e eles esperavam Jesus voltar, porque Jesus, na visão do judeu comum, ele viria uma vez só. E eles falam sobre o Messias como um guerreiro, um cara que vinha para destruir tudo, para acabar com o governo de Roma e quem quer que se colocasse na frente de Israel. Ele ia governar o mundo, é essa a promessa que está na Bíblia. E talvez eles não tenham alcançado, porque essa promessa ela foi repartida em duas etapas. É o grande e o grande e terrível dia do Senhor. Jesus veio para antecipar o grande dia, mas agora ele vem com um grande e terrível dia do Senhor. Mas, olha só, em 70 depois de Cristo, aquele pessoal todo estava esperando que Jesus voltasse, e o templo é destruído. Jerusalém é dominada. E como pode um rei agora surgir para governar sobre Jerusalém? Acabou Jerusalém. Aí eles esperaram, mas Jerusalém pode ser retomada. Nós estamos ainda sob domínio romano. E mais adiante, em 130 e pouco depois de Cristo, se eu não me engano, Roma deporta todo mundo. Se levantou lá um falso Messias, numa rebelião contra Roma. Roma reprimiu aquele movimento e lançou todo mundo. Acabou, vocês vão embora. E lança eles pelo mundo. Estabelece um novo governo ali, e aí acabou, aí lascou tudo. Não vai ter mais governo de Messias nessa geração de jeito nenhum. Como nós vamos fazer? E olha só, foram praticamente 1.800 anos, até que em 1948, desculpa esses dados históricos, mas eu estou tentando contextualizar a gente para que a gente entenda que Jesus está voltando de verdade. 1.800 mais ou menos depois de que eles foram deportados, eles foram espalhados pelo mundo, e a ONU, no movimento, restitui uma parte do território para Israel. Ele pega aquele território e divide entre os árabes e Israel. Só que Jerusalém ainda não estava com os judeus. E em 1967 vem a Guerra dos 6 Dias. Aquela tensão, né? Você bota judeu ali no meio dos árabes, aquela tensão toda, e os caras começaram a ir para a fronteira, invadir, e, cara, vamos ver o que vai acontecer. De repente, a tensão se transforma numa guerra, a guerra dura 6 dias. Miraculosamente, Israel, no meio de todos aqueles países, ele retoma o resto do território. E Jerusalém. Desculpa, eu me emociono porque como pode um povo, 1.800 anos espalhado pelo mundo, retomar com identidade de nação? Só isso já é um milagre. E após isso nós temos acompanhado, mas a gente acompanha como uma pessoa que olha distante, e isso não tem nada a ver com a gente. São judeus, eles nem acreditam em Jesus. Mas a Bíblia fala que os judeus retomarão o amor por Jesus e acreditarão nele, eles reconhecerão Jesus como Salvador. Mas vai ser num tempo mais adiante em que as coisas já vão estar fervendo e eles vão ser enganados em primeiro momento.
a gente vê esse progressismo todo, essa união entre as ideologias, e isso a gente às vezes pensa que está acontecendo só aqui, mas não está acontecendo aqui não, está acontecendo no mundo todo. E isso não parece, pelo menos, curioso para vocês? E eu falo por mim, se Jesus está voltando, eu não estou preparado. E Jesus está voltando e eu não estou preparado para receber. Eu não estou falando sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se a gente vai passar tribulação aqui ou não, mas imagina se tiver que passar. Porque eu creio que aqueles que não estão preparados terão que passar. Não é isso? Eu acho que isso aí não tem questão entre pré e pós. Jesus está voltando. E a ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra. A ira de Deus, ela vem de uma forma que a gente olha para os escritos e a gente pensa assim, que Deus cruel. A gente tem que ter medo desse Deus, mas tem que entender que Deus, quando faz as coisas, Ele faz com amor. Ele é amor. E então, quando eu olhar para a ira que vai ser derramada sobre esse mundo, eu preciso enxergar Deus como Ele é. E Deus é amor, e Deus vai lançar essa ira sobre a terra, sabe para quê? Para que os corações tenham uma última chance de se voltarem para Ele. Nós vivemos recentemente o tempo da pandemia, uma pandemia, algo que, não sei, eu acho que nem os mais antigos viveram isso alguma vez. Eu nunca tinha vivido, nem ouvido, depois sobre a febre espanhola, que teve também uma pandemia, algo parecido. E eu lembro que durante aquele tempo era muita confusão, muita dúvida, e as pessoas estavam se voltando para Deus no desespero. Elas começavam a pensar no Senhor e, cara, como uma única solução, porque não tinha explicação. A pessoa tinha comorbidade e ela não morria. A pessoa que não tinha comorbidade, ela morria. E as pessoas começaram a olhar, poxa, Deus é soberano. Até o ateu, acho que se voltou e falou, tem um Deus nisso aí, porque não é possível, não tem lógica. Mas a pandemia passou. E onde nós estamos? Jesus diz que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. Quando Ele voltasse, seria como nos dias de Noé. As pessoas estariam vivendo suas vidas. Elas estariam casando, se dando em casamento, como nós tivemos um casamento ontem. Ótimo, que bênção. A gente vê duas pessoas se unindo diante do altar do Senhor, selando uma aliança diante da vontade dEle. Mas não é só isso que nós precisamos fazer, nós precisamos andar, avançar e enxergar, nós precisamos preparar o retorno do nosso Senhor, amém? É isso, essa é a visão. Jesus fala também que seriam como dores de partos, né? Ele fala sobre algo que aconteceria antes, sobre o princípio das dores, e depois isso ia sendo aumentado, e depois ia haver a grande tribulação. Essa figura, para mim, é maravilhosa. Recentemente, a minha esposa, ela teve dores de parto. Apesar dela ter feito o parto cesáreo, ela começou a ter contração da minha segunda filha um dia antes. Então, a gente teve até que antecipar, que ela era um bebezão muito grandão, né? E eu acho que até por isso a gente antecipou o parto, mas ela teve, eu passei a noite com ela sentindo as dores. E aquela dor que dava uma pontada, né, as mulheres, eu acho que quem já teve isso vai lembrar, dá uma pontada, é uma dor forte, né? E aí daqui a pouco dá um tempo, ai.
Aí dá mais um tempo, ai. E aquilo vai cada vez sendo mais breve, né? A dor vinha, sei lá, de 5 em 5 minutos. Daqui a pouco vem de 2 em 2 minutos. Daqui a pouco de 1 em 1 minuto. São como as dores de parto. O princípio das dores vai ser como as dores de parto. Primeiro vai ser lançado uma peste aqui, daqui a pouco um tsunami aqui, daqui a pouco uma guerra aqui, daqui a pouco a violência, mas isso vai ser abreviado, daqui a pouco vai ser de 1 em 1 minuto, até que a bolsa estoure. E quando a bolsa estoura, e o neném está nascendo, aí a dor é descomunal. E está lá em Gênesis. É fruto do nosso pecado. Mas é aquela dor que eu não imagino. Mas deve ser uma dor muito grande. Mas aí o bebê nasce. E depois que ele nasce, como é que fica? Como é que é a carinha da mamãe? Mesmo que você não tenha sentido a dor, vamos ver os filmes. Quando aquele bebezão é tirado, né, de dentro da mulher e ele é colocado no colo da mulher e ela abre aquele sorrisão, sabe? Vai ser assim. A última dor vai ser a dor descomunal, mas depois que o bebezão nascer, que Jesus estiver com a gente, vai ser só sorriso e realização, amém? E eu amo Jesus, eu quero muito que Ele volte. Eu quero muito ver esse dia do bebê nascendo, das coisas se realizando, de um mundo que eu nem imagino como que vai ser bom viver junto com Jesus reinando, amém? E esse é o Messias que a gente espera da segunda via. Mas se eu amo e eu quero, eu preciso realizar. E como é que eu realizo isso? E a gente vai para a segunda visão, uma visão mais local. A gente está vendo que isso tudo está acontecendo no mundo, mas nós precisamos entrar nesse caminho, nessa condução daquilo que está acontecendo e contribuir, de certa forma, com isso, amém? E eu tenho concebido cada vez mais forte no meu coração que eu não consigo realizar nada sozinho. Eu preciso de vocês, eu preciso de outros irmãos, nós precisamos, como igreja, de outras igrejas. Imagina se a gente fecha os portões e aí nós somos Shalom. Aí a outra igreja ali a gente fala, cara, não tenho nada contigo. Mas nós temos muitas coisas em comum. E eu me uno à comunidade local para realizar coisas. E eu preciso, já que nós estamos falando de visão, nós precisamos começar a nos imaginar preparando o caminho do Senhor, realizando aquilo que Deus está hoje nos concedendo como vista. Não nos prendendo a visões externas que tentam dissuadir daquilo que Deus tem preparado para nós. Existem muitas visões hoje em dia e talvez isso seja muito complicado, porque a pessoa entra aqui, veio de outra igreja, e ela fala, mas a gente fazia de outra forma lá. Mas a gente pensava de outra forma. Por que vocês estão fazendo assim? E é errado fazer assim. Muitas vezes a pessoa acha que nós estamos errados. E realmente, a gente tem, infelizmente, a gente tem tantas igrejas hoje no Brasil, e até a forma de constituição das igrejas, as igrejas pensam muito diferente, cada uma é autônoma para pensar aquilo que quiser. E nós temos, inclusive, dentro do Evangelho, talvez, né, eu fico com dificuldade até das palavras, porque eu sou muito literal, muito específico nas palavras, mas eu não acho nem que seja evangelho, porque entre os evangélicos nós temos seitas, pessoas que idolatram a si mesmas, estão frequentando igrejas e olham para aquelas benesses, todas aquelas coisas que estão sendo realizadas e falam, eles olham Jesus como um ídolo.
nada mais do que um provedor das suas necessidades, um provedor da sua felicidade dentro daquilo que eu mesmo quero. E a Bíblia fala também que nos últimos tempos existirá, diz assim, em Apocalipse 17, 1:7, eu não vou, dentro desse texto, em Apocalipse 17, fala do mistério, 2 pontos, a grande Babilônia. E a grande Babilônia, nós entendemos que vai surgir um anticristo, e ele vai ser amparado por uma religião. E não vai ser difícil a gente acreditar nessa religião. Diz que vai ser uma religião global, uma religião que ela vai dominar a ideia de todas as pessoas que estejam despreparadas. É uma religião que vai vir adornada, assim que João vê na visão dele, adornada de pedras preciosas, cheia de imundícies e abominações, por outro lado. Essa religião vai ser fundada através da visão de homens e não da fé nascida dos céus, egoísta, egocêntrica, que só pensa em si mesma. Ela vai vir para seduzir o mundo, para governar junto a ela. O anticristo, ele vai se unir a essa religião, e a gente fala do falso profeta, né, que vai amparar a vinda do anticristo, e ele vai amparar junto que o cara não ampara sozinho. Ele ampara porque muitas pessoas vão ser adeptas dessa religião. Mas você sabe o que talvez nos chame muita atenção e nos atraia para isso, se a gente não tomar cuidado? Ela vai trazer prosperidade econômica. E essa prosperidade, ela vai vir, não é para todo mundo não, vai vir para aqueles que se aderirem a ela. Vai trazer uma sensação de paz e segurança. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer no Brasil? A gente está vendo cada vez mais indo para o buraco. E as coisas, cara, a gente tem uma esperança, daqui a pouco aquela esperança ela é apagada. E a gente fala, quero segurança, quero viver dentro do meu propósito, com segurança. Eu quero meu dinheiro lá guardado, eu quero não ter que pedir dinheiro para ninguém, eu quero ter meus bens cada vez mais, eu quero consumir cada vez mais. E eu quero alguém que me coloque nesse lugar, alguém que promova isso na minha vida. Mas qual a visão que essa religião segue? Já parou para pensar? Será que quando nós olhamos para essa religião, nós talvez não estejamos pensando a mesma coisa que ela? A nossa maior preocupação aqui é que nós sejamos pegos de surpresa e nós caiamos nas astutas armadilhas que vão ser preparadas para a gente. Então, quando essa religião vier e a gente fala de uma apostasia, e talvez a gente fala, poxa, mas muitos já apostataram da fé, e a gente fala sobre um tempo de hoje, mas eu posso dizer para vocês que o tempo não é o de hoje, é muito mais do que a gente está pensando, porque um irmão vai perseguir o outro irmão, um irmão vai denunciar ele, nós seremos aqueles que permanecerem de pé junto à igreja, eles vão ser colocados como inimigos do Estado. E aí a perseguição vem. E quanto mais a maldade aumentar, mais a apostasia vem no nosso meio. Será que isso vai ser algo que vai nos pegar? Eu, como igreja hoje, e nós como igreja hoje, nós precisamos saber onde nós estamos exatamente, onde a gente quer chegar, qual é o destino. É muito comum, dentro dos planos de voo,
os aviões, né? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas a gente entra num avião, às vezes pega o avião de noite. Vocês já pararam para pensar que o avião está lá em cima das nuvens, ele não está vendo nada? O piloto não tem contato visual com nada? E como é que ele voa? Instrumentos, comunicação por rádio, referência da Terra por rádio, GPS. Hoje em dia, GPS é maravilhoso, a gente não sabe nem mais para onde a gente está indo, né? A gente entra em cada buraco por causa de GPS, mas o GPS conduz a gente nem se preocupa, né? A gente estava outro dia conversando sobre os carros nos Estados Unidos. Alguns carros a gente nem se preocupa em dirigir. Você vai lá, sei lá, lendo seu livro, vendo suas notícias, e o carro vai andando sozinho e te leva. Você nem viu a paisagem passar, você nem sabe onde que você está, por onde você passou, o que está acontecendo à sua volta. Mas os aviões, eles têm essa pegada de navegação. Mas antes do piloto sair, ele precisa ter um plano de voo. Eu vou passar por aqui, aqui tem a previsão que o tempo vai estar ruim, então eu vou passar por aqui e vou chegar. Eu tenho que ter pelo menos uma origem, um destino. Assim somos nós como igreja. E o meio do caminho, nós precisamos continuar usando a comunicação. Porque vai ter um meio do caminho que a gente vai precisar fazer um desvio, a gente vai precisar desacelerar o avião. Recentemente teve um julgamento, parece que foi concluído em primeira instância, não sei quantos lembram, eu acho que em 2009, um avião que saiu do Rio e ia para a França, ele caiu no meio do Oceano Atlântico. Os mais antigos vão lembrar disso, meu filho nem pode lembrar disso, porque tem tanto tempo isso, mas o julgamento saiu agora, em abril, e as pessoas ficaram perplexas, porque as vítimas, elas estavam esperando uma indenização muito maior. Por quê? Porque eles estavam alegando que teve uma negligência das empresas, tanto da Airbus quanto da Air France. Mas essas duas empresas são francesas, então existe uma polêmica que eles falam que estão julgando em favor, mas eles alegaram e conseguiram provar o seguinte, que os pilotos foram avisados que estariam entrando numa tempestade para eles reduzirem a condução da aeronave, a velocidade. E eles não conduziram. E pior, o piloto estava dormindo. Quem estava conduzindo era o copiloto. Nada demais, algo comum, mas eles foram avisados. E nós aqui como igreja, quantas vezes nós fomos avisados sobre várias coisas? Imagina se o copiloto está dormindo. Aí foram lá, o negócio agora está pegando fogo ali, não sei o que, acorda o piloto entra na cabine, mas não tem mais jeito. Saiu de controle. Então, quando Abacuque se fala, eu estarei na torre de vigia, como um atalaia, esperando a resposta do meu Deus, é isso. Nós estamos caminhando o tempo todo, mas quem diz o caminho é o Senhor. E nós precisamos estar atentos, porque Deus está falando no coração de cada um agora, que nós precisamos de uma visão para que nós saiamos dessa vida de mediocridade, dessa vida em que a gente começa a pensar só em nós mesmos, e nós não estamos preparados para a vinda do Senhor. Uma curiosidade, a gente está no tempo de festa junina, e a nossa igreja, ela orienta, né? A gente não proíbe, a gente orienta, a gente não acha oportuno frequentarmos festas juninas, porque nós entendemos que as festas juninas são consagradas. Eu mesmo já estive na casa da minha mãe, fui visitá-la e ia ter naquele dia uma festa junina lá, e eu passei, estava no salão, umas senhoras com várias fotos de santos, e elas consagrando aquela festa aos santos, não ao Senhor Jesus. E a gente sabe mais ou menos como funciona, e hoje em dia, a gente fala, eu não quero fazer parte disso. E aí, a gente fala sobre sexo e namoro com os adolescentes, a gente fala, namoro?
É um namoro recreativo ou é um namoro de compromisso? Você está querendo conhecer uma pessoa para você ter um relacionamento sério com ela? Ah, você é muito novo, você vai casar com quantos anos? Ah, mas eu não aguento. Ah, é uma visão muito radical. E nós falamos, não faz. Internet, consumo, a gente fala, gente, não dá para ficar aprisionado em cima de celular o dia inteiro, ou vivendo a vida só para consumir. Isso acaba com a vida da gente, isso está aprisionando todo mundo. E a gente está nessa pegada da visão dentro da nossa igreja, negócio, profissão. Eu acho que a gente tem que fazer muito mais do que a gente está fazendo como homens de negócio, na nossa profissão. Se nós precisamos preparar o caminho do Senhor, a gente precisa estar nessa pegada, enxergar Ele em tudo quanto é lugar. E a nossa profissão, muitas vezes a gente olha para o pastor e fala assim, o pastor é um profissional, e ele tem a responsabilidade sobre a igreja. Não, todos nós temos a responsabilidade sobre a igreja. Temos tanto a responsabilidade sobre a igreja, quanto a responsabilidade fora da igreja. E principalmente fora, porque nós precisamos resgatar vidas. E a nossa profissão é uma ótima oportunidade para a gente fazer isso, a consagração dos nossos negócios, a consagração dos nossos empregos, para que nós sirvamos a Ele com o nosso testemunho, com a oportunidade de evangelizar pessoas à nossa volta, em lugares que talvez a igreja não chegue. E Deus está abrindo a nossa visão para que nós sejamos essa igreja. Quando eu falo essas coisas, parece proibição, mas não é proibição, não é lei. Nós não estamos falando de lei aqui, vocês podem fazer. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E sabe o que eu penso? Porque quando eu tenho essa visão do final dos tempos, e eu falo, os meus filhos vão passar com certeza por essa perseguição, e talvez eles vão ser vítimas dessa igreja babilônica que vai se levantar nos últimos tempos. Eu falo, tem que começar a santificar agora, porque a gente fica de meia vontade, não tem nada a ver, não precisa ir à igreja, eu não acredito tanto. E aí a hora que a perseguição vier, vai pegar todo mundo. E não precisa vir a perseguição, não. Os nossos adolescentes estão chegando na faculdade, eles estão se perdendo. Chegam lá, eles começam a ter um pouquinho de autonomia, saem da barra da saia da mãe, e aí chega na faculdade e começa a fazer todas as atrocidades que sempre quis, porque nunca foi ensinado no caminho, e nunca teve a direção de Deus para as suas coisas. Não é lei, vocês podem fazer, fiquem à vontade. Mas nós temos a visão de não compartilhar das coisas que nós vivemos e enxergamos com o mundo. Nós somos separados do mundo, nós somos inseridos no mundo para influenciar o mundo, não para sermos influenciados pelo mundo. E eu já estou falando aqui, de certa forma, sobre o último item, que é uma visão individual. Nós precisamos ter essa visão individual. A gente está aqui falando como igreja, e a gente fala, eu citei o caso dos adolescentes, e isso é uma visão nossa como igreja, mas não obriga a visão individual. Mas enquanto as pessoas não tiverem essa visão individual, nós não vamos caminhar juntos. Nós precisamos estar aqui sob a mesma visão, e não é a visão minha, é uma visão que Deus está dando, como Abacuque. Eu estou questionando a Deus, até quando? Até quando? E a primeira questão, se vocês forem perceber dentro do texto, a primeira questão de Abacuque não é quanto aos babilônios, é quanto à igreja, é quanto ao povo de Deus, que ele vinha e voltava, e já estava vivendo perversidade de novo, estava vivendo omissão de novo, estava vivendo falta de fé. E ele está clamando ali, ele está clamando por salvação, algo completamente legítimo. Mas Deus falou para ele, eu estou conduzindo os babilônios, é uma grande obra, maravilhosa. Se eu falasse para vocês, vocês não iam acreditar.
porque Ele está fazendo isso nos dias de hoje, para nós. E nós precisamos acordar, ser como Abacuques, se levantar na torre de vigia e falar: Senhor, continua falando comigo. Porque após esse momento que Ele fala com a gente, e eu falo até comigo, por mim também, eu preciso me enxergar como aquilo que Deus quer realizar. Quer ver uma coisa? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Para pensar. Quem você vai ser daqui a 10 ou 15 anos? Você tem uma resposta? O problema é que falta visão, gente. O que eu quero ser daqui a 10 ou 15 anos, eu preciso estar vivendo agora, eu preciso estar me enxergando agora. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: Isaías está ficando velho. Desculpa, Isaías, porque eu falo assim, é meu sogro. Mas o pastor Isaías está ficando velho, você vai ser pastor? Querido, eu quero ser muito mais do que pastor. Assim como eu vejo essa igreja avançando, eu quero avançar muito mais. Aqui eu vejo que vão ter pastores, vão ter evangelistas, vão ter mestres, vão ter profetas, vão ter apóstolos, e eu não consigo fazer tudo isso. Você consegue? Se tiver alguém que consiga, pode pegar aqui, fica à vontade. Eu realmente não consigo, não sou o suficiente para fazer isso. A Vivian é minha esposa, colaboradora, amiga, me ensina várias coisas também. Muito bom, mas também nós dois não somos suficientes. Nós precisamos de mais. Foi gostoso, né, Dagfal? Essa semana, se enxergou lá na frente? Semana nós saímos aí, fomos numa terça-feira fazer um evangelismo de rua. E ele já tinha falado comigo há algum tempo que queria fazer isso. Eu falei: é a hora, vamos embora. Fomos no carro dele, ele não forneceu o carro. E o Rodrigo, que foi também, virou para o Dagfal e falou assim: é você que vai conduzir, e já vamos orar aqui, Deus vai te dar o caminho. E fomos, e foi maravilhoso. Chega na terça-feira à noite, a gente volta meia-noite para casa, voltamos para o nosso ponto de encontro ali meia-noite. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, ele já me manda uma mensagem: Augusto, obrigado por ter me chamado. Eu não consegui dormir essa noite. Estou impactado. Gente, Samuel foi também, está rindo, né? Gostou, né? Na verdade, vocês que me chamaram para ir. Você e Rodrigo. E eu já vejo essa igreja fazendo muito mais isso. Eu já estou ampliando. Olha só, a gente não precisa pregar só para mendigo, não. A gente tem mendigo arrumadinho aí. Gente com a vida destruída, arrebentada. E a gente precisa ampliar a nossa área de atuação, mas nós não vamos conseguir enquanto cada um não tiver essa visão dentro do coração, na mente. É como se, cara, não importa mais nada, eu posso morrer, não interessa, eu quero isso. Essa noite minha filha passou a noite inteira com febre, mas a gente está aqui porque a gente acredita. Eu não estou buscando as minhas coisas, eu estou buscando o que é de Deus. Eu acredito que vai acontecer e que nós vamos vencer. Quer ver uma coisa que a gente às vezes fica um pouco desmotivado? A gente começa a ver o mal avançando sobre nós, né? E vem, governo progressista, perseguição aos crentes, está perseguindo fulano lá, daqui a pouco chega na gente, e a gente começa a desanimar. Aí a gente olha para a visão do final dos tempos: mas quando Jesus voltar, aí vai ser legal, porque ele vai vencer. Isso é verdade. Mas e no meio tempo? Os religiosos da época que Jesus veio, eles pensavam assim também: na hora que Jesus voltar, ele vai vencer tudo. Aí Jesus veio, eles não conseguiram nem ver. Mas tinha lá João Batista, que entendeu que antes de Jesus voltar, ele precisava fazer algo muito maior do que ele, que era preparar o caminho para alguém que era muito maior que ele. Não diz respeito a mim,
Nada que eu faço nesse mundo diz respeito a mim, diz respeito a Ele. E o nosso caminho é esse, nós estamos caminhando para a realização de Jesus. Olha só, a luta não está vencida. Eu falo isso assim, para aqueles que estão desmotivados e talvez perderam a visão, nós vamos vencer, mas o gol, ele só vai acontecer nos 45 do segundo tempo, quando a gente estiver parecendo que nós estamos perdendo o jogo. Aí sabe o que acontece? A gente às vezes desmotiva e a gente deixa de lado. Sabe aquele time que entra no campo e, poxa, eu sou o Botafogo, vou jogar contra o Real Madrid. A Botafogo não, que o Botafogo agora está bom, né? Tô brincando. Tem que deixar o pessoal curtir aí o momento, né? Tem um vizinho atrás de mim, as casinhas são coladas, e, cara, tem jogo do Botafogo, ele grita, ele não, cara, graças a Deus ele não xinga palavrão não, mas ele, vai, aí eu tô lá, às vezes estudando, tô ouvindo o cara lá, cara, que legal, mas eu falei, poxa, não sabia que esse cara existia, eu já moro aí há 3 anos e não sabia que esse cara era botafoguense. Que coisa, né? Mas imagina aquele time, né? A gente está falando sobre um time que já entra com a cabeça baixa para perder, não é o Botafogo, sei lá, um time já entra assim, eu vou perder mesmo, mas o cara não está percebendo que Deus tem algo para realizar naquele dia, que é uma grande zebra, mas é uma zebra calculada pelo poder de Deus, é uma zebra que é conduzida, né? Sabe Sansão? Sansão entra no templo de Dagon, e ele já está com os olhos furados, já está com a fé esmorecida, já tomou muita pancada daqueles filisteus, e aí de repente ele entra naquele templo de Dagon para ser escárnio deles. Ele faz uma oração: Deus, eu me arrependo. Eu ia chorar, mas eu desisti. Eu me arrependo, Senhor. Eu sei que eu perdi porque eu errei. Mas só mais uma vez. E aí Deus restitui a força a ele. Hoje Ele está falando para a gente, cara, faz uma oração. Faz só mais uma oração. Porque esse propósito, ele precisa estar nas nossas vidas como algo vivo, algo que nos traz vida. Eu começo a andar nisso aqui, eu começo a olhar assim, é muito mais. Sabe, Jesus, quando encontra um cara chamado Levi, vocês conhecem Levi? Você não, de repente esse nome não é tão comum, mas esse Levi estava dentro de uma banca lá. Era um cara mais odiado entre o povo judeu, porque ele era cobrador de impostos. E aí Jesus chama ele de Mateus, porque ele já vê o Levi lá na frente. E você vai ser apóstolo. Você vai escrever um evangelho, você vai desbravar o evangelho depois que eu for embora. Ele hoje está, de repente a gente está olhando vários Levis aqui, mas ele hoje está falando, vocês não são Levis, vocês são Mateus. Basta enxergar aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu vou fazer para frente. Não deixe o medo, o ceticismo, essas coisas todas atrapalharem. Problemas, a gente vive envolto de problemas que nós mesmos construímos. Nós construímos nossa vida em cima de alicerces podres. E a gente está correndo atrás do rabo um tempão. A gente não sabe para onde ir, a gente não tem tempo. Várias vezes eu converso com as pessoas e a maior desculpa é, eu não tenho tempo. Meu trabalho toma o meu tempo todo. Olha só, tempo para ler a Bíblia e orar, não tem como ter desculpa.
Você pode não ter tempo para algumas coisas, mas coloca para Deus. Coloca para Deus para que Ele te tire dessa prisão, para que Ele abra o seu caminho, para que você tenha tempo, para que Ele tire da sua mente coisas que estão atrapalhando o seu tempo. A gente está lá em casa, muito tempo que a gente não assiste um filme, né? Série, então, aquilo ali, pelo amor de Deus, você pega um filme e aí você enrola o máximo possível para que ela tenha 10 episódios. É mais ou menos uma série. Aí ficamos nós presos, mas a gente faz isso, sabe para quê? Descanso. E a gente descansa em cima da Netflix e não descansa em cima da Bíblia, dentro da verdade que Deus tem proposto no coração dele para a gente. Amplia a visão. A gente vem para cá e a gente fala assim, mas já enganaram, tantos pastores já enganaram as pessoas, sabe? A gente fala, a pessoa não sai do lugar. Eu não vou desistir. Eu estou aqui para lutar até o final. Vai parecer que a gente está perdendo, mas eu estou aqui para lutar. Sai gente, entra gente, quer, não quer, mas eu preciso apresentar a verdade de Jesus Cristo. É difícil? É difícil. E os nossos processos, eles são difíceis. Não fosse assim, ele não ia falar, minha graça te basta. E essa é a mensagem do livro de Abacuque. A minha graça te basta. A gente está lutando, às vezes, está querendo lutar com armas que não são nossas. Trata mal com mal. Trata mal com bem. Se a gente não demonstrar amor, a gente não tem poder nenhum. E o poder da igreja, no final dos tempos, sabe qual vai ser? A vulnerabilidade. Ela só pode vir através da vulnerabilidade. Eu pego um Martin Luther King, eu pego um Malcolm X. Não sei se vocês conhecem a história, né, da luta antirracial nos Estados Unidos, e se levantam esses dois caras, mais ou menos na mesma época. E Martin Luther King, ele tem uma mensagem completamente diferente. Ele falou, eu vou apanhar, mas se eu bater de volta, os caras são muito mais fortes que eu. Mas através dessa vulnerabilidade, e o Malcolm X não, era o contrário, era a visão contrária. Eu vou bater também, eu vou fazer terrorismo, eu vou fazer um monte de coisa. Mas o que Deus tem para fazer na gente e derramar esse poder é através da vulnerabilidade. Não somos lutadores da forma que eles são. Para concluir, irmãos, eu tenho um exemplo, eu gosto de ver assim, a gente precisa ser forjado. Vai ter momentos que vai doer, vai ser difícil. O processo é difícil, o processo de abandonar um emprego e arrumar outro, o processo de você abandonar um hábito simples, como esse que eu falei das séries, e arrumar outro, é um processo difícil. Vai parecer, cara, não vai dar certo, eu vou passar necessidade, ou aquilo ali é tão difícil para mim, deixar de assistir alguma coisa, deixar de ler uma notícia. Mas é através desses processos que nós somos fortalecidos. É essa vulnerabilidade que Deus está derramando sobre a nossa vida, que quanto mais a gente passar, a gente mais vai ser forte. Porque quando eu penso que sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu penso que eu sou fraco, aí que eu sou forte. O Bernardo, eu jogo tênis com ele desde pequenininho. E eu comecei assim, a jogar muito cedo mesmo, mas quando ele tinha já uns 9 anos, um pouquinho menos até, eu já jogava com ele já trocava a bola, batia direitinho na bola, mas ele perdia. E ele chegava sempre chorando. Sempre no final da partida, o tênis é um esporte assim, muito individual, e ele parece que expõe, ele faz muita pressão, né, em você. Eu acho que essa palavra certa. Porque quando você é sobrepujado, quando
pelo teu adversário, aquilo parece que faz um mal em você, né? Cara, não consigo, e aquilo vai te acirrando, e aí ele jogava sempre comigo, e perdia sempre, e chorava, e eu chegava em casa, quer dizer, às vezes até no clube, né? O avô é fogo, né? Avô, né, Davi? Avô está aí para estragar os netos. Mas o avô falava, não faz isso com ele não, deixa ele ganhar. A mãe também, deixa ele ganhar. E eu falava assim, ele só vai me ganhar o dia que ele me ganhar de verdade. E eu não deixava ele ganhar. E aí ele foi crescendo. E nesse processo aí teve um dia que a gente até criou uma brincadeira, meu pato. Comecei, fala aí, meu pato. É o patinho, né? Vocês sabem, conhecem, entenderam. Mas aí teve um dia lá no clube, tem um sino. Se você toma de 6-0, você é obrigado a bater o sino, né? Para todo mundo saber que perdeu de 0. E aí um dia ele perdeu de 0 de mim. Eu falei, sino está ali. Aí, pô, papai. Aí eu falei, vamos fazer um trato? Se você quiser, eu faço esse negócio com você. Você não vai bater o sino hoje, mas o dia que você me ganhar de 6-0, que eu já estou visão, entendeu? O dia que você me ganhar de 6-0, eu também não vou bater sino. Aí ele olhou para mim assim, deu uma risada. Eu vou bater o sino. Foi bater o sino. Recentemente, cara, ele me ganhou de 6-0. E estava, cara, sabe, clube cheio, churrasco. Eu falei, poxa, filho. Aí ele falou, eu não fiz negócio com você. Mas o legal é o seguinte, eu tô vendo lá na frente. Eu já estava vendo que um dia, ele não seria aquele Bernardinho de 9 anos. Ele precisa, quanto mais a gente for forjar, quanto mais nós formos forjados dentro desse propósito, Deus vai fazer mais da gente. Então, a mensagem de Abacuque, ele fala assim, o justo viverá pela fé, e isso te basta. Não se preocupe agora, viva o momento e adore a Deus. E lá na frente, você vai colher tudo o que você precisa colher. Não se preocupe, a nossa vida aqui é muito pequena, é muito curta. Isso passa muito rápido. Estou vendo meus filhos crescendo, estou vendo o Perilinho eu vi nascer. Olha o Galalau ali, enorme, barba. E daqui a pouco sou eu, vou ser idoso. Já sou quase terceira idade. Mas a visão virá e não retardará. E nós andamos por fé e não por vista, como diz em 2 Coríntios. E para terminar, eu vou ler o finalzinho de Abacuque. E a conclusão. Capítulo 3, versículo 16. Diz assim, assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar para encerrar. Eu sei que isso não é uma pregação para um ou para o outro. Todos aqui, todos nós precisamos de uma visão. Se você fechou os seus olhos,
e você não conseguiu entender aquilo que Deus tem preparado para você, sobe na torre de vigília, peça a Deus para que Ele fale individualmente ao seu coração aquilo que Ele está falando. Por isso que nós oramos antes: Deus, abra visões, Senhor, mostra visão além. Nós vamos correr como as corças, nós vamos voar mais alto que as águias. É isso que Deus tem preparado para a gente, como igreja, como indivíduo. Ele não quer ninguém aprisionado em problema, Ele não quer ninguém aprisionado em nada. É que sejas o primeiro em minha vida, em minha vida. Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias. Quero permanecer olhando para Ti, Senhor.